Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Hoje é quarta-feira, nosso dia de oração. Então, se você ainda não tirou seu tempo de oração, tira hoje à noite. Você deveria estar aqui na igreja, como nós não temos. Então, tira o seu tempo, então, para buscar o Senhor. Nosso texto bíblico de hoje é Gênesis, capítulo 25, versículo 27 até o 34. Diz assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perfeito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, irmãos? Então nosso título de hoje é Esaú vende o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, primeiramente vamos estar entendendo aqui, olha, na semana passada nós falamos a respeito desse nascimento desses dos filhos, né, filho de Isaque e Rebeca. Então, agora, irmãos, nós podemos ver o seguinte: nesse versículo, nessa passagem, nós podemos ver algumas coisas importantes. Qual que é a profissão que eles escolheram? Ou qual que era a habilidade desses dois? Então, primeiro, a habilidade de Esaú, ele era caçador. Então ele gostava de sair para o meio do mato, para o meio dos lugares mais ermos e caçar para comer. Então essa era a sua habilidade. E o de Jacó já era mais pacato, ele já era mais de ficar em casa, ele cuidava mais das ovelhas, do gado, tudo. Não era a pessoa de ficar saindo, de ficar procurando aventuras. Então veja que esses dois filhos tinham várias diferenças, né? Eles tinham diferença no corpo, porque um é mais peludo, outro era mais sem pelo. Um era mais voltado para o campo, outro voltado mais para a caça. Então veja, eles começaram as suas diferenças. Agora veja bem, então eles tinham também apreciações de seus pais diferentes, a preferência dos seus pais pelos seus filhos. Diz aqui que Isaque amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Aí já começa a ter problemas, porque a preferência de um filho para o outro. Então aqui está muito claro aqui que Jacó preferia Esaú e Rebeca preferia a Jacó. Então veja, Isaque preferia a Esaú, enquanto que Rebeca preferia a Jacó. Isso, irmãos, quando a gente tem filhos, é muito importante a gente pensar numa coisa dessa. Porque geralmente a gente dá mais atenção para aquele filho que não dá problema, para aquele filho que está indo tudo bem, né? E se eu tenho um filho mais custoso, mais levado, às vezes a gente, no fundo, a gente dá mais atenção para ele, porque ele precisa de mais atenção. E o outro filho pode interpretar que eu gosto mais daquele filho que só está dando dor de cabeça, mas porque ele exige mais, né? Ou então, às vezes, pode ser que a gente gosta mais daquele mesmo que está sempre perto da gente, tudo, e a gente nem demonstra porque está ali perto da gente, a gente não está
demonstrando que a gente gosta dele. Então é muito importante que a gente expresse nosso amor para com os filhos através de algumas atitudes. Mas o nosso amor para com os filhos, ele tem que ser expresso de algumas formas específicas. Eu acho que a primeira coisa é, se eu amo meu filho, minha filha, eu preciso levá-los a Cristo, para que a vida deles não seja só aqui. Eu tenho que mostrar para eles que existe uma vida superior do que a vida aqui neste mundo. Então nós precisamos mostrar para eles que a vida espiritual, a vida com Deus, é algo mais importante do que a vida no mundo. Então vamos ter essa primeira lição na nossa vida. O que eu posso estar ensinando para eles? A respeito da vida espiritual, a respeito de como realmente eu vou mostrar para eles o caminho de Deus, como que eu vou mostrar para eles a importância de que tem servir a Deus. Então esse é o primeiro passo, porque aí eu estou dando a eles também, ensinando a eles o caminho eterno, não somente o caminho aqui do mundo, para que eles não vivam apenas neste mundo. E assim é o primeiro passo que eu tenho para evitar que essa seja uma criança que vai buscar os prazeres da vida, os prazeres do mundo. Tá certo? Outra coisa importante que eu devo ensinar a eles é a questão da profissão mesmo. Não eu devo ensinar, mas eu devo encaminhá-los, né? Porque talvez eu não possa ensinar. Porque no máximo que eu vou poder ensinar é aquilo que eu sei fazer. Geralmente, nesse tempo aqui, geralmente os pais seguiam a profissão dos filhos, ou ao contrário, os filhos seguiam a profissão dos pais. E geralmente, às vezes acontece isso por causa da influência, né? Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar os filhos a fazer o curso que eles realmente querem fazer, seja seguindo o caminho dos pais ou seguindo o seu próprio caminho. Mas eu preciso lembrar sempre daquele primeiro ensinamento, porque suponhamos que nossos filhos vão para a faculdade, lá na universidade eles vão estar aprendendo coisas que são contraditórias daquilo que nós ensinamos. Então, o mundo, principalmente das ciências humanas, é um mundo dominado pelo ateísmo. Então eles vão estar aprendendo muitas teorias ateístas contra Deus, contra a existência e a fé no Senhor. Então até nesse momento eu já tenho que ter mostrado o caminho de Cristo para que eles não sejam realmente influenciados e dominados por esse tipo de pensamento. Porque senão eu vou estar dando a eles uma profissão, mas também vou estar permitindo que eles vão negar o caminho do Senhor. Então mostra que o importante é aquilo que eles aprenderam, a coisa mais importante é aquilo que eles aprenderam com vocês. Então, por isso, uma das coisas mais importantes é o seguinte, que a sua doutrina seja coerente com a sua vida, para que quando eles chegam lá, ver o contraditório, eles não, que está contradizendo a doutrina que você ensinou, eles veem que a sua vida é coerente com a sua fé. Então eles não vão dizer, meu pai falava isso, mas aquilo lá não aplica na vida dele não. Isso aqui deve ser mentira mesmo, porque não tem nada a ver com a vida deles. Mas eles vão ver que tudo que você fala, que você ensina, tem a ver com a sua vida, que você realmente tem fé no Senhor, que você realmente confia no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, você está ensinando. Então, esses princípios da palavra de Deus, essa coerência que você vai viver, a vida, a salvação em Cristo e a profissão que eles vão caminhar, que eles vão ter, então isso é muito importante, tá? E também eu preciso estar ensinando eles a viver no mundo com temor do Senhor, tendo coragem de assumir uma postura diante do Senhor. Então eles têm que viver a tal forma que assumam e se identificam com o Senhor. Ou seja, eu sou um cristão, eu sou um crente. Quer onde eles estejam, eles possam assumir essa sua fé. Para quê?
para que lá onde eles estiverem mesmo, aprendendo o contrário, eles também possam ter coragem de assumir e dizer, não, vocês estão errados, as coisas não são assim. Para que eles possam estar testemunhando para outras pessoas. Para que eles não tenham medo, não sejam covardes, não sejam temerosos. Então, temos que estar ensinando a coragem que nós temos que ter quando se refere às coisas de Deus. Então, se Deus está comigo no falar, no pregar, eu posso ter coragem de falar e pregar, que Ele vai estar comigo, vai me defender. Isso é muito importante, eu estar nesse ponto aqui, ensinando meus filhos a confessar a sua fé em todo e qualquer lugar. Então esse é um dos pontos importantes que eu queria estar fazendo essa aplicação. Então os problemas familiares que eles tinham era a questão de preferência o amor. Isso vai trazer resultados mais tarde, que nós vamos estar vendo ao longo da história de Esaú e Jacó. Essa preferência dos pais então vai fazer com que mais tarde Jacó engane o seu pai para obter a bênção do pai. Bom, prosseguindo aqui no nosso texto, os filhos de Isaac também eram bons cozinheiros, eles sabiam fazer um bom cozinhado. Mais tarde, o Isaac vai pedir para Esaú, fala assim, olha, vai aquela caça que você vai fazer, você sabe caçar, e traz para mim, cozinha, traz para mim uma coisa muito gostosa. E então Esaú vai e traz o prato gostoso que ele mesmo fez. Tá? Então ele sabia cozinhar, assim como também sabia Jacó. Apesar que mais tarde quem fez o cozinhado para o pai não foi Jacó, foi a Rebeca, a mãe dele, né? Mas nesse ponto aqui ele fez um belo cozinhado, um prato de lentilhas, né? Eu não sei porque que esse prato de lentilhas estava bem vermelho, né? Deve ter posto algumas coisas, né? Que dava a cor vermelha ali para aquele cozinhado dele. Então era algo que encheu a boca de Esaú com vontade de comer, tá? Então, e ele pediu para ele, olha, ele tinha voltado de uma caça, tinha passado vários dias talvez sem comer, ou comido qualquer coisa que ele achava lá no meio do mato, mas que não dava aquele sustento que ele precisava. Então quando ele chega ali, ele diz, olha, então eu peço que você me dá, deixa eu comer esse cozinhado que você fez. Jacó, muito esperto, ele faz uma proposta para ele. Ele diz para ele, tudo bem, eu deixo você comer, mas primeiro você vai me vender seu direito de primogenitura. O que significava isso? Por que era tão importante para Jacó o direito de primogenitura? Porque o direito de primogenitura faria com que ele tivesse a bênção do pai, tivesse do pai realmente a recomendação, talvez, porque ele sabia que ele não era o filho preferido do pai. Ele jamais teria a bênção do pai e teria realmente a herança do pai. Então aqui ele começa a fazer uma coisa, ele começa a já fazer um negócio com seu irmão. Então, Esaú, o grande problema de Esaú foi que ele simplesmente disse o seguinte: estou aqui morrendo de fome, que me aproveita ter o direito de primogenitura? Que adianta eu ter a minha primogenitura? Que adianta o seu primeiro filho ter nascido se eu morrer? Me dá logo isso aqui. Não, Jacó disse, primeiro você vai me jurar. Então aqui era como o juramento aqui, era como se fosse uma assinatura. Não, você vai assinar aqui, ó, passando seu direito. O juramento valia como uma assinatura. Então ele falou assim, tá bom, eu juro, me dá aqui logo. Então ele simplesmente jurou, desprezando o seu direito de primogenitura. Olha, o direito de primogenitura
era para Deus uma coisa, uma dádiva, uma bênção, porque fazia dele o herdeiro, e o herdeiro não somente das bênçãos de Abraão, de Isaac e Jacó, né, de Abraão e de Isaac, né, porque é Jacó não, de Abraão e de Isaac, as bênçãos que Deus tinha feito para Abraão, que Deus tinha feito para Isaac, seria dele, de Esaú. E Jacó não teria direito. Isaac não daria para ele, daria para Esaú. Mas ele simplesmente despreza isso. Ou talvez também, como esperto, ele poderia falar assim: olha, que me vale falar de ter o direito de primogenitura se não tenho a bênção. Quando for a bênção, eu vou receber essa bênção. E esse negócio que nós fizemos aqui não vale de nada. A bênção que meu pai vai me dar é o que vai valer. Isso realmente valia. Quando o pai abençoava o filho, era algo que realmente trazia para o filho uma grande bênção mesmo. Então veja, fazia com que era profético. A bênção do filho, para o filho, era profético. Então tudo que o pai falava, isso acontecia e aconteceria. Então ele estava esperando, provavelmente ele estava esperando a bênção do pai. Esse negócio de direito de primogenitura vai ver que não vai valer de nada. Só que Deus viu, né? Deus viu que ele simplesmente desprezou. Então tem alguns versículos da palavra de Deus que são importantes nós entendermos, principalmente aqui, Hebreus 12, verso 16. Deus chama ele aqui, ó, fala: não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ora, aqui chama ele de impuro e profano. Esaú já mostrava isso, porque essa sua mania de ser profano, de ser impuro, ele profanou simplesmente aqui, ou não deu valor ao direito de primogenitura. Profanou os princípios do patriarcalismo no qual eles viviam. Ele desprezou isso, como se não fosse nada. E profano talvez tenha sido tirado porque Esaú, logo que ele teve idade, ele pegou logo uma mulher entre da terra ali que eles viviam, uma mulher que não tinha o temor de Deus. Lembra que Isaac soube esperar, só foi casar com 40 anos? Nós vamos ver que Esaú já não conseguiu esperar, certo? E Jacó, ao contrário, ele volta lá para a casa dos pais, de onde saiu Rebeca, para conseguir sua esposa. Então esse foi um grande problema para Esaú, tá? Então diz aqui, olha, tem um versículo em Romanos 9:13, fala assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos entender um pouco esse versículo aqui. Será que Deus aborreceu-se de Esaú porque ele desprezou seu direito de primogenitura, ou ele aborreceu-se de Esaú porque ele tinha já escolhido Abraão antes da fundação do mundo, ou tinha escolhido Abraão mesmo ali já no ventre materno, que ele falou para o menor servirá o maior servirá o menor. Então, o maior servirá o menor, né? Então, que Esaú serviria a Jacó. Então, o que eu tenho que entender é o seguinte: Deus é soberano. Sendo Deus soberano, ele já tinha determinado que Esaú serviria a Jacó, certo? E Esaú serviria a Jacó. Ou seja, Esaú era o mais velho, serviria o mais novo, que é Jacó. Então, isso já tinha sido profetizado. Agora veja como diz a palavra de Deus aqui, ó. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Certo?
Ok? Então veja bem, Deus já estava profetizado, só que esses aqui são dois lados que a gente tem que entender. Esaú foi responsável pelas suas ações, mesmo que já estava determinado por Deus que ele não herdaria as bênçãos, que ele não herdaria as bênçãos de Abraão e de Isaac. Está profetizado que Esaú não faria isso, mas Deus responsabilizou ele pelo desprezo que ele teve por essa ação que ele passou aqui, porque ele foi uma pessoa profana, foi uma pessoa impura. Então o que eu tenho que entender é o seguinte: Deus escolheu Esaú porque ele era não escolheu Esaú porque ele era profano e impuro? Não foi por causa disso. Deus não escolheu Esaú por causa da sua vontade. A Bíblia fala que é pelo beneplácito da sua vontade. Não foi por causa das atitudes e das ações de Esaú. Só que, por outro lado, Deus responsabiliza os homens pelas suas atitudes. Então a mesma coisa. Deus tem ricas bênçãos para nós. Então se eu obedeço a Ele, eu vou colher bênçãos dessas ricas bênçãos. E se eu não me apego a Ele, claro que eu não vou colher dessas ricas bênçãos. Mas no final de contas eu vou descobrir, então eu já tinha determinado que a sua vida seria essa. Então, mas eu sou responsável, mesmo que Deus tinha determinado. Eu vou ser cobrado, porque eu não recebi, porque eu não fiz. Principalmente nós, que somos crentes, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Deus não vai nos responsabilizar no sentido de nos condenar, porque nosso pecado já foi condenado em Cristo. Essa é a grande bênção, porque se não fosse nosso pecado já tivesse sido condenados, olha, todos nós seríamos condenados, todos nós estaríamos perdidos. Então, aqui nós ficamos uma lição seguinte, irmãos: não vamos desprezar as coisas de Deus. Tem pessoas que desprezam, por exemplo, os cultos da igreja. Veja que vocês devem estar sentindo falta dos cultos. Aqueles pelo menos que tinham o costume de vir, devem estar sentindo muita falta. Apesar de que vocês estão tendo o alimento normal, natural, tudo aquilo que eu pregaria na igreja, eu estou pregando agora, estou falando para vocês. Mas vocês estão percebendo que isso não é a mesma coisa? Vai suprir um lado, mas o estar junto, o ter comunhão uns com os outros, é muito importante. Por isso que nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos manda. Porque a Bíblia fala o seguinte: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então nós temos que estar reunindo para que possamos admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros. Então, com amor, todos sendo edificados uns com os outros. Não falando mal, não criticando no sentido de detonar a pessoa. Nós temos que ser sensíveis a ponto de deixarmos ser criticados e olharmos para Deus. Será criticado no sentido assim, quando eu vejo o irmão me chama a atenção, e se a gente vê que faz por amor, então nós vamos ver que nós vamos ser edificados. E não é aquele que chama a atenção por encrenca, por briga, para poder se colocar superior ao outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas então é importante estarmos congregando, né? Outra coisa que tão importante também, isso você deve estar fazendo em casa, é a sua vida com Deus. É a sua vida de você estar na comunhão com Deus, para que você aprenda cada dia como viver uma vida de piedade. Então, por um lado, foi até bom que a gente está tendo uma mensagem curtinha, né, todos os dias, através dos nossos devocionais, e isso está nos ajudando. Nós não tínhamos isso antes, né? Com essa pandemia nos ajudou a fazer isso com os irmãos, tá certo?
Então, eu acho assim, interessante, muito importante que nós pensemos nisso. Não desprezemos as coisas que Deus nos dá. Não desprezemos a nossa igreja. Não desprezemos os líderes que Deus nos deu, o pastor, os professores da escola dominical, cada um que Deus nos deu, cada irmão que temos lá. Vamos valorizar cada um dos nossos irmãos, certo? Não vamos fazer como Esaú, que simplesmente desprezou uma bênção que ele tinha, trocou por um prato de comida, como se não fosse nada. E aí a Bíblia fala, né, em outro lugar, que quando ele buscou isso de novo, ele não encontrou lugar para arrependimento, porque quando ele viu que ele não teve a bênção do pai, ele buscou a bênção do pai, mesmo que chorando. E o pai falou assim, não, o que eu falei, mesmo que ele tinha sido enganado. Nós vamos chegar mais tarde nesse texto, tá bom? Então, meus irmãos, nosso estudo de hoje é isso. Então, se você não teve ainda seu tempo de oração, tire seu tempo de oração com a sua família, e Deus nos dê a graça. Se Deus quiser, dia 24, nós estaremos voltando, e com todas aquelas restrições, né, de distanciamento, todo mundo usando máscara, tudo. E a menos que Deus dê a graça, até aquele dia, esse vírus ter sido eliminado do mundo e do Brasil, né? Mas assim, nós sabemos que esse vírus vai estar até ele cumprir o propósito de Deus, certo? Se fosse até onde eu queria, né, até cada um de nós queria, nós nem teria começado. Mas Deus, não somos melhores que Deus. Deus tem um propósito maior que o nosso. Então, vamos dar graças a Deus até mesmo por esse vírus. Então, meus irmãos, Deus abençoe, que nessas lições que nós aprendemos aqui com Esaú e Jacó, fique guardado no nosso coração, para a gente fazer a vontade de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aprendemos, ó Pai, a valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Aprendemos, ó Pai, a importância de criarmos nossos filhos de acordo com a Tua vontade, e levá-los a conhecer Jesus, e a ser coerente, e também a falar de Jesus, a fazer aquilo que precisa ser feito, e a buscar o Senhor, ter uma vida de piedade. Nós te entregamos nas Tuas mãos. Agradecemos por esse tempo e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.